que faz a extraordinária evidente para que todos os brasileiros voltem a atenção para ela neste momento. Há pouco mais de meio século, nas terras férteis e tranquilas da pacata cidade de Conceição do Rio Verde, nascia Neila Alckmin. Mineirinha por decisão do avô, que em 1912 fincava a pé na região com a família, participando da fundação da cidade e escolhendo aqueles campos inexplorados para criar os filhos e netos. A neta querida, menina Neila, viria a herdar mais tarde toda a sua fortuna. 200 alqueires na cidade que o avô ajudara a construir, além de fazendas na Ilha da Madeira e tudo mais que ele adquirira em árduos anos de trabalho. Aos 3 anos de idade, a pequena Neila já apresentava algo de muito especial na sua maneira de apreciar o mundo e vivenciar momentos. Podia entender a linguagem dos pássaros, das folhas, das flores. O próprio vento lhe falava ao ouvido, trazendo notícias de onde vinha e explicando para onde ia. Sem saber porquê, Neila Alckmin chegava ao limite do visível e invadia espontaneamente o tempo e o espaço do desconhecido. Desbravava com seus dotes sensitivos os mistérios da terra e do céu, compreendendo o infinito e desnudando o destino. Neila travava contato com outras dimensões. Possuía o dom de ir além, de determinar, antes de qualquer indício terrestre, o que estava lá, no futuro. Simples como a natureza que enfeita sua terra, Neila Alckmin cresceu na doce Conceição do Rio Verde, hoje com 8.000 habitantes, e viu as grandes personalidades de seu tempo voltarem os olhos para aquele lugar. Dos vales de Minas para as manchetes nacionais e internacionais, Neila Alckmin conquistou a credibilidade de todos, com infalíveis previsões. Previu a morte de Tancredo Neves, a posse de Juscelino Kubitschek, a vitória de Quércia nas eleições para o governo de São Paulo, a queda de Golbery e, mais recentemente, a presença de extraterrestres detectada na União Soviética. E aqui, neste programa, deu o nome do futuro presidente da República. Neila Alckmin, a mulher que desafia o tempo e os fatos, que é poder e mistério, sensibilidade e luz. A Bandeirantes é uma rede de televisão, formação e comportamento democráticos, que é atestado pela posição do seu departamento de jornalismo, pelos encontros e debates com os presidenciáveis, do encontro dos presidenciáveis comandado pela companheira jornalista Marília Gabriela e pelos debates no Canal Livre. E no próximo domingo agora mais um grande encontro dos presidenciáveis, a Bandeirantes se antecipando a todos. Na parte que nos diz respeito aqui, no dia 7 de setembro, o pai de santo Carlos Inhansan disse aqui que quem vai ganhar as eleições é o senhor Collor de Mello. Teve uma numeróloga aqui no mês de junho dizendo que era o senhor Leonel Brizola. Depois teve um outro aqui dizendo que o senhor Paulo Maluf ia ganhar porque ia sair com uma grande votação de São Paulo. Eles dizem e nós registramos aqui. Agora tem duas observações bem rápidas que eu vou fazer aqui agora. É com relação à coragem de algumas pessoas. Mas antes disso, apenas um lembrete. Um dia desse eu estive com o Parigô do Ibope. O Dr. Carlos do Gallup esteve no Canal Livre um dia desse. Eu almocei com o Dr. Montenegro aqui em São Paulo há 2 meses. E todos eles do Ibope, o presidente do Ibope, o outro presidente do Gallup, o outro diretor do Ibope, todos eles diziam assim: Ney, as prévias, a pesquisa eleitoral é apenas um retrato do momento, da hora que passa. Ela pode permitir um desdobramento de interpretação, mas eu não posso dizer hoje quem vai ganhar a eleição dia 15. Tanto é que as pesquisas dizem assim, pesquisa feita entre o dia tal e o dia tal. O diretor da Datafolha, que é outro instituto de pesquisa do jornal Estado de São Paulo, ele acha que se dá mais importância para as prévias eleitorais do que elas realmente têm. E diz o seguinte: a pesquisa é apenas um termômetro do momento. O pesquisador não pode ser guru, pai de santo das eleições. E arrematou: para isto existem as cartomantes, a astrologia e etc. Como todos os veículos divulgam a pesquisa e ela tem um limite do tempo, o nosso programa pegou uma outra vertente do processo eleitoral. Pessoas que se dizem informadas por forças espirituais, por forças ocultas, por ciências ocultas, por qualquer motivo, e que são videntes, outros que são pais de santo e que dão sua opinião. E que ninguém é obrigado a acreditar, como na pesquisa, mas é um dado a mais.
Principalmente num país onde as pesquisas se equivocaram nos últimos tempos, inclusive pesquisas de boca de urna. Não que as pesquisas tivessem errado, aconteceu agora, ficou sempre no limite. Vai ganhar o senhor Fernando Henrique Cardoso, apoiado pela TV Globo em São Paulo, perdeu a eleição para o senhor Jânio Quadros, na boca de urna. O presidente da República, José Sarney, recebeu um telefone às 5 horas da tarde, dizendo para ele, as eleições em São Paulo acabaram. O senhor Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição, ele foi lá, tirou fotografia na cadeira do prefeito, foi montada uma festa, às 11 horas da noite descobriram que era o senhor Jânio Quadros que ganhou. Isso aconteceu com a prefeita de Fortaleza, isso aconteceu com o senhor Brizola, que teve a posição da Globo no Rio de Janeiro, isso tem acontecido ao longo do tempo. O senhor Paulo Maluf liderou as pesquisas em São Paulo ano passado, o ano inteiro. Perdeu para a dona Erundina 5 dias antes das eleições. O candidato Orestes Quercia nunca esteve na cabeça das pesquisas aqui. Esteve o candidato Antônio Emílio de Moraes várias vezes, o candidato Paulo Maluf e o doutor Orestes Quercia, hoje é o governador de São Paulo. Então isso tudo mostra que as pessoas querem saber mais alguma coisa. É por isso que nós vamos trazer novamente a dona Neila Alckmin aqui. Mas eu quero ressaltar, daqui a pouco eu falo sobre isso. Nós convidamos algumas pessoas de seriedade comprovada, que tiveram contato com a dona Neila Alckmin. Nós convidamos uma dessas pessoas. Ele é repórter da revista Manchete. Eu vou buscá-lo porque ele é o meu xará. Ney Bianchi! O Ney Bianchi da revista Manchete é o jornalista, o repórter que teve mais contato com dona Neila Alckmin e que acompanhou parte da sua vida. Ney, como repórter, quais os momentos da vidente que mais impressionaram a você? Bom, a entrevista da dona Neila já há uns 2 anos. As coisas que mais me impressionaram das que ela me disse foram, por exemplo, ela tem nos cadernos de memória dela anotado pormenorizadamente o início da Guerra dos 6 Dias entre árabes e judeus. Isso ela previu 6 meses antes, pela data do caderno. Ela previu também a catástrofe da usina de Chernobyl com 2 meses de antecedência. A tragédia do ônibus espacial Challenger, que aliás foi gravada por uma emissora de televisão que não levou ao ar por razões internas. Não foi a nossa, nem a tua. A derrota do parlamentarismo em Brasília, há uma semana da votação, quando só se falava em parlamentarismo. Ninguém achava que venceria o presidencialismo. E ela disse, não, o Brasil é presidencialismo e vence o presidencialismo. Tudo isso fora outras coisas anteriores que ela me mostrou. Ela tem mais de 100 cadernos, né? Com anotações. Tem lá uma anotação onde ela diz que, por exemplo, ela descreve como ela falou ao então ministro César Caos o que ele devia fazer para descobrir Carajás. E o Brasil tem Carajás hoje. Então eu acredito, e essas são as coisas mais marcantes desse tempo todo que eu tive contato com ela. Ney, você confirma diante das câmeras aqui da Bandeirantes a sua plena confiança nas previsões da vidente dona Neila Alckmin? Eu confirmo, porque ela tem fé em tudo que ela diz. Ela, quando começa a ter as visões dela, está em transe, aquilo sai num turbilhão. Ela não usa ponta, é só vírgula, 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 é uma visão atrás da outra. Uma coisa impressionante. Ney, você fica aqui um instantinho que eu quero falar com você. Você vai ficar conosco o programa todo. É que eu tenho aqui outros depoimentos importantes sobre o trabalho também da dona Neila. Esse que nós vamos apresentar agora vem do Rio de Janeiro e quem fala é o doutor Guilherme Romano. Uma grande figura dos bastidores políticos e médico de várias personalidades. Vamos lá. Um determinado dia, almoçando com você em sua casa, você me deu a honra de almoçar, para que eu pudesse almoçar com você, você me dizia, Tancredo Neves não assume a presidência da República. Achei incrível uma previsão dessa natureza. Tancredo era o ídolo do momento. E, no entanto, o Tancredo não assumiu a presidência da República. Cada dia mais passei a acreditar em você. Conversamos sobre Sarney. Esse presidente injustiçado,
esse presidente que é vítima de uma situação. Porque ser presidente da República do Brasil é uma coisa muito séria. Porque ninguém termina o seu mandato direito. Acredito mesmo em você e tenho tido contatos frequentes com você e acho que tudo que você diz está certo. Mas desta vez, estou achando muito prematura a sua informação de que a Afif será presidente da República. A situação atual, o contexto atual, é muito ingrato para você fazer uma afirmativa dessa. Eu acho que, desta vez, eu acho que você vai perder. Eu não gostaria, mas eu acho que você vai perder. Não sei quem vai ganhar, não estou interessado em quem possa ganhar, mas eu acho que dessa vez você não vai acertar. Há quem acredite e quem não acredita em previsões. O próprio Guilherme Romano, doutor Guilherme Romano, que conviveu com a dona Neila Alckmin, acaba de manifestar uma certa dúvida. Eu queria convidar o meu xará, o companheiro jornalista Ney Bianchi, repórter da revista Manchete, a participar do júri do programa e acompanhar a nossa reportagem especial com a dona Neila Alckmin. E queria fazer uma observação aqui de 30 segundos. Nós hoje vamos ter a gatinha da capa, fique esperando aí, vai seguir normalmente. Na próxima quinta-feira vai estar aqui o Freio Gulino. É com relação a duas coisas de manifestação até de coragem das pessoas. A dona Neila Alckmin disse que um candidato, há um ano atrás, que nem era candidato a presidente da República, que ela tinha tido uma visão que ele devia ser candidato, que ia ganhar, que é o senhor Afif do Mendes. Tudo bem. Como outros disseram aqui de outros candidatos. Mas ela disse aqui neste programa que por volta do dia 28 de outubro ia acontecer um grande rebuliço na política brasileira. Um pouco antes, durante o dia 28, um pouco depois. No dia 27 e no dia 28, sem que ninguém, nenhuma estação de rádio e televisão, nenhum jornal, porque duvidavam dessa circunstância. No dia 27 e no dia 28, o empresário e animador Silvio Santos se apresentava perante os seus companheiros de trabalho na sua organização, na TVS, e os comunicava que ele seria candidato. Como ele em outras ocasiões manifestou o desejo de ser candidato, e isso não foi viabilizado, não foi realizado, ficava sempre a dúvida, será que ele vai, será que ele não vai? No dia 27 e no dia 28 ele disse aos seus companheiros que ia ser candidato. A dona Neila acertou. Hoje não há uma revista, um jornal, uma emissora de rádio ou televisão na qual o seu Silvio Santos não seja assunto de destaque. Candidato ou não a presidente da República, ele revolucionou o processo eleitoral até este instante. Pois bem, é um ato de coragem da dona Neila vir hoje a este programa daqui a poucos instantes. Porque se não tivesse acontecido nada, ela estaria aqui da mesma forma, para dizer que errou. Como eu acho um ato de coragem do seu Silvio Santos, alguns dias antes das eleições, só existe um precedente no país, que é do meu amigo Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, mas já tinha sido prefeito, já tinha uma atividade militante. O seu Silvio Santos não é político, é um empresário. E que tem a coragem de ser candidato. E eu vejo com muita tristeza em algumas emissoras de televisão só darem a palavra para empresários que metem o pau no seu Silvio Santos. O senhor Antônio Emílio de Moraes fala em tudo quanto é canal, porque ele é contra o seu Silvio Santos. Tudo bem, ele pode ser. Será que não tem ninguém a favor? O Gallup hoje fez uma pesquisa, dá um resultado de 34% a favor do seu Silvio Santos. Por que a televisão só põe gente que é contra a candidatura do seu Silvio Santos? Por que uma rede de televisão insiste nos obstáculos que não vai ser aprovada a sua candidatura? Uma coisa eu digo a vocês, não está escrito em nenhum jornal. Se puxarem o tapete do seu Silvio Santos, ou se legalmente o seu Silvio Santos não puder concorrer à presidência da República, ele será a grande vítima do processo eleitoral e será possivelmente o futuro candidato imbatível ao governador de São Paulo. Então vão com cuidado, porque se correr o bicho, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Vamos devagar. O seu Silvio Santos, como qualquer pessoa neste país, independente de ser amigo ou de ser filho do senhor Roberto Marinho, tem o direito de ser candidato à presidência da República, se a lei assim o permitir. O programa volta já já. Porque a vidente Neila Alckmin... Boa noite, Ney Gonçalves Dias, e a todos que estão nos ouvindo, e também à grande equipe da TV Bandeirante. Que Deus os ilumine nessa grande jornada, que é para levar ao povo brasileiro a verdade e não mentiras floreadas. Então vamos à primeira pergunta que está aqui, que é do Dagoberto M. Duarte, de Minas Gerais.
Ele fez uma pergunta muito parecida com a que fez o Dr. Antônio Perteda, psicanalista da Clínica Mensana de Frei Albino Arese. Dona Neila, como ocorre em sua mente a visão dos acontecimentos? É através de imagens, intuições, sonhos ou é apenas uma ideia que vai surgindo tomando conta da senhora? Boa pergunta, senhor Antônio e senhor Dagoberto. O que flui em minha imagem são intuições e visões de acordo com as imagens que formam em minha mente e mesmo no espaço. Isto vem provando que a capacidade humana tem uma mente privilegiada de poder captar tudo que vai no espaço, tanto no local onde trabalhamos, quanto em outros lugares. Foi uma pergunta que nós temos o prazer de responder, porque todo brasileiro, todo povo que tiver uma mente bem evoluída, deve usufruir de sua mente para que na década de 90 seja bastante aproveitada para si e para todos aqueles que necessitam. Várias cartas chegaram perguntando sobre a cura da AIDS, mas antes queremos transmitir a pergunta do Dr. João Dória, que é a seguinte: quando a senhora prevê morte ou doença, dona Neila, que comportamento a senhora tem com o seu cliente? A senhora diz a verdade a ele ou esconde o fato? João Dória, meu grande amigo, a sua pergunta foi uma pergunta muito bem merecida quanto à resposta que vou dar. Quando eu vejo problemas de pessoas, inclusive com antecipação, quero deixar bem claro, nós como videntes não temos o direito de demonstrar às pessoas os problemas sérios que às vezes os envolvem e pode então acarretar problemas psicológicos gravíssimos. O que nós podemos fazer é lutar para evitar o mal, porque enquanto há vida, enquanto há um sopro de vida, há esperança, João. E nós não podemos jamais dizer que fulano ou beltrano vai partir deste mundo, porque é uma incógnita que pertence somente a Deus, e a Ele é que tem e cabe o poder de dizer àqueles que estão para partir. O colunista do Rio Grande do Sul, Roberto Gigante, tem uma pergunta a fazer. Roberto Gigante, por favor. Eu, na realidade, não estou muito interessado no futuro político do país. O que eu gostaria de saber de você, até porque há uns anos atrás, a fertilidade da imaginação do gaúcho me matou de AIDS num hospital imaginário enquanto eu estava no Rio. Então, o que eu gostaria de saber é se você vê como previsão de futuro que apareça a cura para a AIDS, que está levando tanta gente interessante do país. E agora eu me dou conta de que eu não estou interessado em política, eu até estou, porque não existe nada mais aidético do que a política nacional. O Ney Bianchi está me fazendo um sinal. Você gostaria de fazer alguma pergunta nessa, pegar uma carona aí com o Roberto Gigante? Queria sim. A senhora teve há algum tempo uma visão com a Virgem Maria, onde ela lhe disse que a cura da AIDS seria encontrada na flora da Amazônia e que os velhos pajés conheciam essa planta e usavam para problemas de sangue e doenças similares. A senhora sabe o nome dessa erva e o lugar exato onde ela pode ser encontrada, dona Neila? Ney Bianchi, você já me conhece há longo tempo, e meu grande abraço em primeiro lugar, e ao senhor Roberto. A cura da AIDS existe sim, e existirá, porque Deus é maravilhoso. Na bacia amazônica, Ele nos dotou de uma grande flora na cura de todas as doenças. No rio Uraricuera, na ilha de Maricá, existe a planta. Nós precisamos de cientistas que vão até lá para que possa utilizar da planta e fazerem a fórmula para o tratamento. Nós não podemos dar o nome, Ney, porque você sabe muito bem que no desespero que as pessoas estão, vão buscar remédios que desconhecem. E nós temos que ter o remédio certo para que o laboratório faça a fórmula e passe a tratar das pessoas que estão carentes e que precisam deste remédio com mais urgência. Só que tem que nós, no Brasil, infelizmente, é tudo moroso. Nós temos uma pergunta aqui da minha amiga Marli Scholl, que é festejada colunista do Rio de Janeiro, que tem uma coluna de prestígio na revista Amiga.
da editora Bloch. A Johnny Forte vai formular a pergunta da Marli para a dona Neila diretamente. Johnny, por favor. Dona Neila, nós estamos assistindo a um exemplo de força, de amor, de luta pela vida, já que estamos falando em doenças, em curas, esse exemplo que nos é dado por Cazuza. Então eu queria saber como a senhora vê o caso clínico de Cazuza agora que ele está nos Estados Unidos. Marli, Shell, quanta pergunta que você me faz a respeito de Cazuza. Peço a Deus que dê a este moço saúde e que encontre o remédio acertado para a sua cura. A luta pela sobrevivência é importante. O fator psicológico ajuda muito, porque mente sana, corpo sano. É isto que nós precisamos, de uma pessoa que seja forte mental para extrapolar a própria doença com os medicamentos que virão e, acima de tudo, eliminar os problemas que estão causando a danificação dos glóbulos vermelhos e também que danificam os anticorpos. Ele tem condições de sobreviver através da luta mental que este moço faz pela vida, porque amar a vida é uma coisa muito importante para todos aqueles que acreditam que exista um remédio através da mente e através da flora. Pergunta de Oswaldo Sargentelli. Minha amiga Neila, já se propala muito que o nosso Ney Gonçalves Dias é candidato ao governo do estado de São Paulo. Ô Neila, o Ney tem chance mesmo, tem? Meu grande amigo Sargentelli, eu o prezo muito. É um grande homem, comunicador, alegre. Continue com esta vitalidade. Quanto ao Ney de ser candidato, faço votos que isso aconteça, porque gosto muito do Ney, pela sua inteligência, integridade e, acima de tudo, pela sua lealdade em pró-pátria e em pró-povo brasileiro. Sargento sem o Alcine, hein? Que duplo, hein? Bem, o Eduardo Fernandes, o editor internacional do jornal A Hora do Povo, pergunta. Pelo que vocês viram, se eu for, não ganho, né? A Neila falou, não, né? Mas o Eduardo Fernandes, aqui, o editor internacional do jornal A Hora do Povo, pergunta o seguinte. Quais serão as previsões, dona Neila, mais importantes para o final do século a nível internacional? Eduardo Fernandes, a nível internacional e nacional, nós teremos grandes modificações no mundo. Até 2000, muitas cidades desaparecerão com cataclisma, maremotos, terremotos, tufões, vulcões. E, acima de tudo, teremos problemas seríssimos na natureza. E isto não é porque estava predeterminado, porque os homens estão denegrindo o que é nosso através das experiências espaciais nucleares. Aproveitando essa oportunidade que você está me fazendo esta pergunta, eu peço aos cientistas, parem com as experiências espaciais, olhem o resultado de quando soltaram este foguete, as consequências vieram em São Francisco. Vamos zelar pelo povo e por este mundo que pede clemência. A nível nacional, nós vamos ter grandes modificações na política, grandes modificações na própria natureza. Não teremos mais clima, o nosso clima já deixou de existir. As estações estão confusas. Vamos ter grandes problemas em Angra dos Reis, se não tomarem medidas mais acertadas. E também teremos problemas com a interferência de outros países nas experiências espaciais, nas cidades costeiras. Vamos lutar para que parem com essas experiências espaciais nucleares, porque todos os povos sofrerão consequências e, acima de tudo, países também em determinadas cidades. Embora a dona Neila Alckmin tenha sido a grande orientadora, a mulher que mais aconselhou o presidente Juscelino Kubitschek, as pessoas querem saber por que a dona Sara Kubitschek coloriu e não afifou como se esperava diante da previsão da vidente. A dona Neila vai explicar este e o fato dos telefonemas que estão tocando aqui agora, dizendo se ela ganhou dinheiro do determinado candidato para dizer estas e outras questões políticas nós vamos discutir aqui essa noite. Nós estamos agora respondendo perguntas dos telespectadores, como foi acertado. A telespectadora Adriana Soares quer saber o que significa realmente para a humanidade a Era de Aquários. Adriana, a Era de Aquário é a era da evolução, é a era dos grandes acontecimentos no Brasil e no mundo.
são as modificações radicais na área política, com novos líderes, pessoas bem competentes, pessoas que tenham expansão de conhecimentos nacionalistas no sentido do amor à pátria e, acima de tudo, numa abertura dos grandes acontecimentos, tanto na Rússia, Estados Unidos, nos países europeus e outras áreas. A Era de Aquário nos trará o desenvolvimento dos países desenvolvidos na abertura em questão dos povos. Haja visto na Rússia, que será um desenvolvimento de uma abertura muito grande, porque o senhor que está lá agora, ele é descendente de espanhóis. E nesta parte ele terá um grande desenvolvimento na Rússia, uma abertura com um amplo conhecimento de trazer à tona o desenvolvimento da Rússia para outros países e, acima de tudo, levar os nossos conhecimentos para que possam explorar melhor e trazer também o potencial para parar com a energia nuclear e espacial. Tá bom, agora é a hora do intervalo comercial, mas eu gostaria que... Vamos ficar mais um pouquinho, que tem uma pergunta importante, mais ou menos nessa linha aí. O grande estilista Evandro Júnior enviou a seguinte pergunta para a dona Neila Alquimim. Nós sabemos que a senhora tem detectado petróleo em vários pontos do Brasil. Eu gostaria de saber se a senhora pode também colaborar com o povo nordestino, detectando água no subsolo do Nordeste brasileiro. E pergunto mais, a seca não tem sido uma indústria? Evandro Júnior, a sua pergunta foi boa. O Brasil inteiro tem água no subsolo. Basta que nós tenhamos presidentes que tenham interesse no desenvolvimento dessas áreas de poços artesianos. No Ceará nós temos muita água no subsolo e outros estados teremos uma série de água e, acima de tudo, nós podemos fazer os poços artesianos muito bem feitos. Não há necessidade do nordestino passar aquela seca tremenda que traz consequências contraproducentes à lavoura e até o povo nordestino que fica sem água para tomar. O Brasil é rico. Basta homens querer e poder explorar o que o nosso subsolo nos dá e que a terra também nos dará. E quanto, aproveitando a oportunidade para você ver e matar a sua curiosidade, quando eu disse ao ministro César Caos que no Juruá havia petróleo, está aqui o mapa. Eu disse que do Quari até Fé encontraríamos uma vasta rede petrolífera que vocês podem verificar. Este papel está na mão do ministro César Caos, que eu dei a ele a localização, profundidade de 2.400 metros mais ou menos, e o petróleo está jorrando na bacia amazônica, no rio Urucu. E temos muito mais petróleo na parte da terra que ainda não foram explorados. O mais importante é aproveitar a oportunidade de pedir ao novo presidente: zele pelo nosso petróleo, zele pelas nossas riquezas minerais e, acima de tudo, pela nossa lavoura, porque o mundo lá fora vai passar muita necessidade. Continuando a sua pergunta, Evandro, perdoe. A seca não é uma indústria. A seca vem demonstrando a fragilidade do ser humano e não buscar no subsolo aquilo que nós temos. Porque se todos se empenhassem, não na política, não na ganância de poderios, poderiam penetrar no subsolo com as verbas que se tem para poder trazer aquela parte árida do norte e nordeste e as outras áreas que são secas, muito secas, plantando ali árvores que colaborariam para achar os poços artesianos mais fáceis. Nós temos, sim, em todo o norte e nordeste, muita água. E temos também muita coisa rica que possa salvar o mundo em questão de remédios e muitos minérios que podem ser utilizados como os antirradioativos e na cura da leucemia. Nós temos aqui uma pergunta agora do Espírito Santo, mas eu vou fazer um intervalo comercial, depois tem uma pergunta da Sinira Arruda, a gente vai fazer a pergunta diretamente do Espírito. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Porque agora é a vez do Otacílio Kozer, industrial do Estado do Espírito Santo, fazer a sua pergunta, a vidente Neila Alquimim. Atenção, Espírito Santo, Otacílio Kozer. A senhora afirmou que no Espírito Santo estão os maiores lençóis de petróleo do Brasil. A senhora poderia indicar em quais pontos do estado
estão esses lençóis de petróleo? Senhor Otacílio, já que o senhor me faz uma pergunta interessante, uma pergunta que eu gosto muito, porque me penetro muito no subsolo, o Espírito Santo é riquíssimo. Já havia dito e feito um mapa para o governador Camata, que eu o considero muito, e este mapa aqui está. É o mapa da área costeira do Espírito Santo. Como vocês estão vendo, todas essas áreas assinaladas são áreas petrolíferas que nós, através desse Deus maravilhoso, conseguimos detectar. Então você vai me perguntar, por que nós? Eu não estou só. Eu não poderia dizer que sou eu quem faço. Quem faz tudo isto é o potencial maior. Deus quem me ajuda, Deus que me determina e, acima de tudo, foi Ele quem me deu essa grande capacidade de poder perfurar o subsolo com a mente. E aqui está, se vocês podem ver, toda a riqueza que nós temos. E vou lhe dar uma antecipação. Não é só o petróleo que nós temos aqui nas zonas costeiras do Espírito Santo. Eu descobri nessas áreas aqui, como vocês estão vendo pontilhados de vermelho, o titânio, o tório, o nióbio, turfas em Vitória. E nós temos aqui, nesta parte, 3 fontes de água mineral. Então, você veja bem que Linhares é uma área que tem água mineral. Nós temos muitas areias monazíticas provenientes de diversos minérios que se encontram ali. Nós temos aqui também a água marinha em diversos lugares que eu já fiz o local. Itapina, desculpem, tem água marinha. Nós temos aqui numa outra cidade, água marinha, nós temos muitos minérios nessa serra da Chibata e em outras áreas. Então eu digo, todo o nosso Brasil é rico, e muito rico. E para que todos matem a curiosidade, para que depois não venham as críticas, aqui está, para quem quiser, geólogos que queiram e se interessem, está o mapa à disposição de vocês, eu darei a vocês. Eu quero deixar bem claro, quando eu faço prospecção de subsolo para o governo, para salvar este povo brasileiro, eu não cobro nada, porque isto aqui é ser patriota, é amar o Brasil, porque eu nunca me vendi e jamais me venderei. Pergunta da jornalista empresária Sinira Arruda. A senhora disse também que em Roraima e no Amapá existem grandes riquezas no subsolo. Eu gostaria de saber quais são essas riquezas e onde elas se encontram, dona Neila. Minha querida Sinira, eu acho você uma graça. Sempre com as suas perguntas. Vou lhe matar a curiosidade. Este mapa que está aqui, que eu fiz, muitas vezes a gente não tem o papel adequado, está aqui todos os rios, com as grandes riquezas que nós temos no Brasil. Todos os rios. Só com a riqueza do Amapá, apenas do Amapá, hein? Porque todos os outros estados são riquíssimos. Nós pagaríamos as dívidas externas e emprestaríamos dinheiro aos Estados Unidos, que vai passar por muita dificuldade até 98, com tudo isso que nós temos aqui. Veja bem, Sinira, e a todos os telespectadores, cá em cima nós temos muito ouro. O Amapá todinho, nós temos ouro, temos o ferro, temos o cobre, temos o grafite, temos o titânio, temos o tungstênio, o zirconita, dolamita, temos pedras preciosas, temos o quartzo, temos o caulim, o estânio, temos o cromo, que é um potencial muito grande, e acima de tudo nós temos áreas de cobre de outros minérios que, para não ficar muito prolixa, vou deixar de relatar. Aqui está um mapa que, neste que eu fiz, que muitas vezes nós temos dificuldades de encontrar mapas para nós traçarmos. Quero deixar bem claro a você, Sinira, que eu pego o mapa do Brasil, às vezes numa posição ligada mesmo à parte mental, ao mundo extrasensorial, passo a mão no lápis e começo a ver os rios, detectando ali os minérios que tem. É a coisa mais linda você poder penetrar neste Brasil inteiro, no subsolo, para trazer à tona todas as nossas riquezas. E mandem os geólogos verem que o nosso governo zele pelas nossas riquezas,
não deixando sair pelas fronteiras contrabandeadas por aqueles que nos vêm tirar e deixando o povo brasileiro a ver navios, uma expectativa sem uma esperança de um Brasil melhor. Brasileiros, o Brasil é a terra mais rica do mundo. Eis uma prova apenas no Estado, e posso lhes provar que tudo isso que foi dito, já estão tirando lá no Amapá 200 quilos de ouro por semana e não fica no Brasil. Bem, nós temos várias perguntas aqui sobre disco voador. Dona Neila fez uma afirmativa que 2 dias depois a União Soviética publicou no Pravda, em vários dias, a informação de que tinham visto lá aqui no Rio Grande, aqui em Natal. É a pergunta do Claudeir Covo, que será feita pela Maria Alcina. Mas antes, eu quero prestar homenagem ao grande estado do Paraná. E a Dona Neila vai dizer aqui hoje nesse programa se recebe, se cobra, de quem cobra, como é que é essa história. Vamos saber daqui a pouco. Dona Neila, eu andei vendo os jornais aqui nos últimos dias que o estado do Paraná está sofrendo o ataque de uma praga. E parece que é uma lagarta que ataca a raiz do pé de café e mata a planta em poucos dias. A senhora poderia nos dizer se existe algum remédio natural para combater esta praga? Ô Ney, meu querido amigo, foi muito boa essa pergunta. Vejo que você se interessa também muito pelo nosso Brasil. A todos os fazendeiros, a todos os cafeicultores, nós temos sim. A natureza, ela é prodigiosa. Prestem bem atenção no nome do remédio, aliás, da planta que eu vou lhes dizer. Chama-se mucuna preta, que, plantada no meio do café, bem entendido com espaços, deixando-a crescer 60 centímetros, esta planta tem o poder de nitrogenizar o solo e suas folhas, de eliminar todas as lagartas e trazer a parte da florada muito boa e também a produção satisfatória. Então, Ney, vou repetir a sua pergunta para que não hajam dúvidas para esses fazendeiros que estão desesperados com a lagarta e outros insetos que vão atracar a lavoura. A mucuna preta, bem entendido, mucuna preta, nitrogeniza o solo e, acima de tudo, ela tem o poder de eliminar as lagartas pelas folhas. Mas prestem bem atenção neste detalhe. Não as deixem crescer demais, porque senão ela consumiria a própria vegetação. Com 60 centímetros já dá para eliminar todas as lagartas. E, acima de tudo, vocês pegam a plainadeira, quando ela já atingir essa altura, passem a plainadeira, revolvam no solo e ela será um grande adubo e sem contraindicação nenhuma, evitando os adubos químicos. Pergunta do Claudeir Covo, pesquisador e especialista em discos voadores de São Paulo, feita pela Maria Alcina. Dona Neila, qual é o objetivo da vinda constante de seres extraterrestres ao planeta Terra? Eles trouxeram algum benefício para a humanidade? Claudeir, é uma pergunta muito interessante, que todo mundo deve saber. Eu tenho muito contato com os extraterrestres, mentalmente. E quando nós tivemos diversos contatos, que vocês podem ver aqui, foi em 1969, quando eu tive contato com o primeiro disco voador. Está aqui o desenho. Desculpe o caderno ser tão velho, mas está aqui, que vocês podem ver como são. Os discos voadores, eles têm uma potencialidade muito grande, conhecimento super desenvolvido. A capacidade deles é uma capacidade que vai além do além. Eles são evoluidíssimos, não se compara com o nosso conhecimento, que ainda é precário. A parte científica deles é uma parte maravilhosa, que basta se dizer que eles fazem os discos voadores, que eles se estabilizam no espaço e os nossos aviões não ficam parados no espaço. Os discos voadores, quando eu os vi, eles são assim. Dependendo do local que a gente vê, que isso aqui é caderno velho, este aqui foi em 75. Então, na época, quando eu vi os discos voadores, a primeira vez que eu vi foi em 1957. Mas eles estavam muito distantes. Eu fiquei era bastante tarde, então eu não podia ficar até
às 2 horas da madrugada em observações. Eles desapareceram no poente, mas isso foi muito distante, não dava para perceber direito. Depois a outra que eu tive foi em 69. Depois, em 73, este foi nitidamente, todos da minha cidade viram e não acreditavam, achavam que eram balões. E eu detectei o disco voador, curiosa e conhecedora da ufologia. Eu mudei de posição, porque eu tenho outra casa, tinha outra casa na época que eu morava. Eu mudei de posição da casa. E sempre meus pomares foram muito grandes, como vocês estão tendo a oportunidade de ver, que quem nasceu em fazenda e vive em fazenda gosta do que é amplo. E eu passei para a minha cozinha de fora, e as cozinhas são sempre grandes, com diversos fogões de lenha, e falei com a empregada: você não faça barulho, que agora eu vou entrar em contato com os discos voadores mentalmente para ver como funciona. E comecei a observar através de um binóculo antigo de meu bisavô, que por sinal de uma potência muito grande, que hoje até não fazem igual. E os discos voadores foram percebidos por mim. Então via que eles captavam a energia solar, como eu descrevi para o Ney Gonçalves Dias, numa entrevista que eu dei no dia 5 de outubro. Quando os discos voadores descem à Terra, eles ficam no espaço parado, rondando o local para não serem perseguidos. Porque, infelizmente, os seres terrestres têm a mania de perseguir aquilo que eles desconhecem. Quero deixar bem claro, os discos voadores são homens que têm uma capacidade evoluidíssima, são mais altos de acordo com as galáxias que eles habitam, porque lá já foi predeterminado para os discos voadores habitar. Não é para os homens que estão aqui no cosmo terráqueo ir para lá, porque cada cosmo tem a sua finalidade de produzir e de desenvolver os conhecimentos. Então eles descem em lugares, inclusive no Rio de Janeiro, eu sei uma área onde eles pousam, e quanto àquela parte da descida, eles têm uma escada. Eles ficam em determinada altura e têm uma escada. Agora que eles estão já descendo na Terra, e vocês notam que quando há aqueles círculos, como vocês tiveram a oportunidade de ver aqui onde eu já mostrei, aqueles círculos são provenientes do trem de pouso, que na hora que eles vão descer, que vem em velocidade, de acordo com os trens de pouso que tem por dentro, ele vai fazendo um círculo perfeito até ele parar. Então é daí que existem os círculos que todo mundo estava curioso para saber. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que o Sargentelli quer fazer, mas Sargentelli, um instantinho só. A dona Yolanda Carneiro, estou recebendo um telegrama aqui, assessora particular do governador Orestes Quércia, faz a seguinte pergunta: dona Neila, as aparições de discos voadores na Terra antecedem sempre tragédias, guerras ou catástrofes climáticas? Sim, Yolanda, minha grande amiga. Os discos voadores vêm nos proteger. Então, todos os problemas que nós temos de catástrofes, e mesmo na parte de explosões nucleares, explosões espaciais, eles vêm justamente para proteger a essas crianças que serão os homens do futuro de toda a contaminação e de todas as doenças que poderiam ocasionar uma hecatombe mundial. Pergunta de Oswaldo Sargentelli. Neila, na sua última entrevista, você declarou que os extraterrestres vêm à Terra para fazer bem à humanidade. Então, minha amiga Neila, por que você confessa ter receio de manter contato com eles, hein? Sargentelli, você sempre querendo me testar. Da outra vez, futebol. Dessa vez, você me colocou numa área que eu conheço bem. Não é que eu tenho receio, porque eu vivi catando os aviões que caíram. Preste bem atenção nesse detalhe. Não é questão de receio dos discos voadores, porque eu sei muito bem a capacidade deles, e os discos voadores não passam por acidente. Mas é um impacto do ser humano, é que tem aquele receio, mas já me habituei a eles. Hoje, eu já não tenho receios. Você viu, meu grande amigo Sargentelli, que eu disse, 2 dias depois, para provar ao ser humano, eles foram pousar na Rússia para que o mundo inteiro soubesse e que aquele país, através da nova evolução, se tornasse aberto para todos aqueles que quisessem conhecer os mistérios da própria natureza. Pergunta do repórter Ney Bianchi.
Dona Neila, a senhora confirma o fato de que, segundo algumas premonições que a senhora teve, foram os extraterrestres que ajudaram os egípcios a construírem as pirâmides? Muito boa a sua pergunta. Os extraterrestres tiveram, sim. Eles estiveram no Egito e deram a eles a grande oportunidade de construir as pirâmides. Haja visto que você veja o potencial que se tem lá, o material que se tem e como se foi construído as pirâmides. Então, os homens do passado foram homens evoluidíssimos que habitaram o nosso cosmo terráqueo. Eles foram a essência que nos deixaram o grande livro da experiência, do conhecimento, através não da cultura moderna, mas de uma cultura extrasensorial. Eles ajudaram e continuam ajudando a todos aqueles no anonimato. Tem uma pergunta aqui do deputado federal Fábio Feldman, mas não é só política, vou fazer daqui a pouco. Será que a dona Neila Alckmin vai confirmar que o candidato Afif vence mesmo as eleições? Daqui a pouco nós vamos entrar nessa área. O ecologista do Partido Verde, Carlos Mink, enviou a seguinte pergunta. Dona Neila, a senhora acha que os militares no Brasil irão construir uma bomba atômica nos próximos anos e os ecologistas irão conseguir impedir tal aventura suicida? Carlos, o Brasil não foi feito para construir energias atômicas. Haja visto essa bomba que está lá de Angra dos Reis, Iperol e outros lugares. Eu pergunto, por que trouxeram isso para o Brasil? Isso não pertence ao Brasil, isso pertence ao mundo lá fora que criou uma denigrição, que criou justamente uma improdutividade e, acima de tudo, uma danificação da natureza. Angra dos Reis terá problemas sérios, mas se Deus quiser, e esse nosso Deus vai nos ajudar, que Angra não funcionará, porque nós no Brasil não precisamos de energia atômica, nós temos energia solar, temos a energia dos nossos rios e da nossa grande potência, que é o Brasil, o maior potencial do mundo em água e em energia solar, porque nós temos sol, temos terra, temos o verde, que é justamente o controle da ecologia. E ninguém terá o poder para demolir aquilo que é nosso, o nosso verde, porque não existe ouro sem aquilo que nós chamamos o verde, que é a nossa esperança do Brasil e do mundo melhor, para aqueles que estão aí e que vão ficar para cumprir o terceiro milênio. E agora eu encaixo aqui a pergunta do deputado federal e ecologista Fábio Feldman sobre o assunto. Dona Neila, a senhora prevê algum acidente nuclear no Brasil, como os que já ocorreram em Goiânia e Angra dos Reis? Olha, ô Fábio, essa parte da energia nuclear é muito séria. E há muitas pessoas irresponsáveis que tomam conta disso. Haja visto o problema de Angra, porque se houvessem recolhido todos os aparelhos que contêm o césio e deixasse eles em lugares isolados, não teria acontecido uma discriminação tão grande quanto foi em Goiás, porque você sabe que o césio, 300 anos, eles não serão ainda desativados o seu potencial de radioatividade. Angra é um perigo, porque ali chama-se Itaoca, terra podre, terra fofa. Nós temos muitos césios ali. E pedimos a Deus para que parem com essas experiências nucleares, porque acontece que os maquinários que trouxeram, por via de Deus, não estão funcionando direito. Dá a impressão que foram sucatas que mandaram para o Brasil. E não vai funcionar, porque nós temos que eliminar todo este problema do perigo do Brasil, porque o Brasil tem uma responsabilidade muito grande neste cosmo terráqueo, porque aqui foi predeterminado por Deus para ser a Canaã prometida, para ser o mundo que vai salvar os outros que vão precisar do nosso país. É por isso que nossas terras, com tanta potencialidade, com tanta mineração, com tanto meio de cultivarem e de plantarem, é um país abençoado por Deus, é a terra da Canaã, que jorra leite e mel. Vamos lutar pelo Brasil e acabar com essa energia nuclear. E o Brasil não fará energia, a bomba atômica, porque aqui não foi feito para guerras, e sim para a paz. Na próxima quinta-feira, aqui no programa Ney Gonçalves Dias, Frei Ugolino, o homem que cura pelas mãos cerca de 300 pessoas por dia. Na próxima quinta-feira, dia 9. Pergunta do telespectador Adalberto Alves de Matos, de Cuiabá. Uma pergunta polêmica. Ele quer saber o seguinte, dona Neila. A moeda americana, o dólar, traz impresso o santo nome de Deus há muito tempo. Por que Deus não desvaloriza também aquela moeda?
já que a senhora afirmou que nós deveríamos tirar o nome de Deus da nossa moeda, pois esta seria a solução para a constante desvalorização do nosso dinheiro. Adalberto, veja bem, não vamos comparar o Brasil, que embora sendo uma subpotência ainda, nós temos um Brasil para o futuro. Os Estados Unidos escreveu no nome de Deus, mas veja lá quantos problemas acontecem. Vulcões, maremotos, terremotos e tudo que é ruim. O dinheiro que eles mandam para o espaço não são adquiridos uma arma maléfica, demolidora. O Brasil não tem nada que imitar. Ele não é macaco para imitar os outros. Se nós temos grandes capacidades aqui, grandes homens, grandes cientistas que, por serem preteridos pelos nossos poderes públicos, esses homens vão lá para fora buscar emprego, que às vezes se torna até o quê? Trabalhando lá em restaurantes, quando poderiam ser aproveitados no Brasil com toda a potencialidade que nós temos. Eu digo a você, eu continuo afirmando e pedindo ao presidente, tire o nome de Deus das notas, porque Deus não foi feito para ser vendilhado, foi feito para ser respeitado. As notas denigrem, as notas corrompem, elas trazem o latrocínio, trazem o sequestro, traz tudo quanto é ruim. Portanto, o nosso Deus não é para estar nas notas, e sim no coração de todos os homens que têm que voltar para ser amantes de Deus e não amantes da hipocrisia e não amantes da demolição. Pergunta do repórter Ney Bianchi. Bianchi, você quer fazer a pergunta agora? Mais tarde. Hein? Podemos fazer. Dona Neila, vamos voltar à política, pode, né, Neila? Pode, claro. Existe uma mensagem que, em certa ocasião, o presidente JK lhe ditou, onde ele afirma que o Brasil começará a salvar-se quando aprender a respeitar os velhos e as crianças. E quando os políticos e legisladores descobrirem que não são os donos da lei, que o povo é a lei acima de tudo e de todos. Dona Neila, há algum brasileiro vivo que pense como o JK morto? Tem sim, Ney. Você sabe muito bem, quando você estava em minha casa, nós estávamos gravando, quando de repente eu tive uma visão. Além de ter visto o problema da Armênia, que eu fiquei meio apavorada, de ver tanto problema seríssimo, que a gente não podia fazer nada, de repente você viu que eu vi um padre mostrando Goiânia, muito preocupado, você ainda brincou que era padre voador, que muitas vezes nós não podemos brincar porque não sabemos, daí não concluí aquilo que estava vendo. E na sua brincadeira ainda levei em consideração que ele desconhece ainda a parte do astral. Nós temos a parte do homem que terá justamente a mesma ideologia do JK. Quando, eu quero deixar bem claro ao povo brasileiro, que você sabe muito bem que quando você veio fazer uma das primeiras entrevistas, não só você, como outros e outros repórteres vieram aqui, eu havia dito que eu tive uma visão, e eu referia a visão de 87, como nós temos aqui, quando o JK me pediu para salvar Minas Gerais, me deixar separar do Triângulo Mineiro, e também que este caderno eu trouxe, a empregada hoje achou, eu trouxe este caderno, eu tive a visão do JK, que Gade seria o homem que o substituiria. Eu disse a ele, JK, quem é Gade? Não sei quem é. E ele disse assim, guarde bem essa fisionomia. Afastou-se, mostrou a fisionomia de Dr. Guilherme Afife Domingos. Eu digo, jovem, carismático, 43 anos mais ou menos. E este homem de 43 a 40 e poucos anos, mas este homem eu não conheço. Vejo que tem 4 filhos, vejo que ele é jovem ainda, meio grisalho, e ele estava nessa época, de acordo com o astral, com a visão que eu tive, ele estava com a costeleta mais descida. Eu digo, ele é carismático, tem uma alma muito boa, mas eu não conheço, como que eu vou fazer isso? Ele disse, Neila, é o momento de você zelar pela nossa nação, e acima de tudo você vai ter uma missão muito dura em 89. Eu digo, por que eu, presidente? Eu, que nasci nesse interior, por quê? O senhor sabe como é que a imprensa ataca, agride? E eu tenho uma missão muito grande. Eu estou vendo agora no espaço, uma coisa linda, gente. Eu disse, qual é, presidente? Ele disse assim, salve o Brasil enquanto há tempo. Zele por este moço, porque ele tem bons sentimentos,
E eu tenho certeza que ele seguirá a minha meta, porque este homem não tem interesse nem ganância de ser o presidente da República. O interesse dele é de lutar pelo Brasil. Inclusive, Neila, ele virá a você. Ele vai se candidatar a prefeito de São Paulo e depois ele virá a você. Ele vai se assustar com o que você vai dizer. Não importa. No fim, ele vai acreditar que aquilo foi uma indicação minha. Eu digo, presidente, é muito duro esta missão, e é muito dura esta missão que está me sendo entregue. Ele disse assim, eu sei. Ele disse, obrigado, Neila, por você falar a um povo. Eu disse e continuarei dizendo, quero que salvem o Brasil, livre das corrupções, livre dos homens que estão gananciosos, porque o Brasil é a Canaã prometida. Lutem pelo Brasil, com amor, sem greves, sem ataques, porque a política de agora são ataques, agressividades, e não é isto que eu deixei no meu Brasil. Eu volto a dizer, dona Neila Alckmin vai esclarecer a dúvida de uma série de pessoas que perguntam por que a dona Sara Kubitschek coloriu. A pergunta da telespectadora Jane Macedo, de Salvador, da Bahia. Atenção. Sara e Márcia Kubitschek aderiram à candidatura Collor. Elas coloriram. A senhora dava consultas só a Juscelino ou a elas também? Veio a calhar. Gosto muito da Márcia, como gosto da dona Sara. Mas quem vinha muito à minha casa comer a couve bem picadinha, a costela daquele nosso porco caipira, que é caipira no nome, mas é a carne mais saborosa, o tutu de feijão, o arroz e outras coisas que eu ponho em minha mesa, que o Brasil inteiro conhece a minha mesa, que graças a Deus é fartíssima, dá-se para alimentar muita gente. Eu tinha mais contato na época, quando eu indiquei o JK no Planalto, para ir para o Planalto Goiano, com o Juscelino Kubitschek, através de Zé Maria Alckmin, do Israel Pinheiro, através do João Zuquim Filho, que me viu nascer, que foi o primeiro que me levou para conhecer o Juscelino, que eles eram colegas, e posteriormente eu vim conhecer a Dona Sara. Dona Sara já consultou comigo diversas vezes. Eu não acredito que Dona Sara tenha falado que desacredite das minhas premonições. Ela acredita sim. E Márcia também acredita. Gosto muito da Márcia. Peço a Deus que zele pela Márcia. E zele muito por ela. Porque o JK anda muito apreensivo com a Márcia. Volte à tona, Márcia. Ame a vida. Não se entregue ao desânimo. Você precisa, além de política, você tem que esquecer o passado e ser dona de uma tranquilidade interior. Isso lhe fará bem. Estão dizendo por aí que a dona Neila Alckmin teria vendido a sua previsão para a presidência da República, ou seja, que ela teria recebido dinheiro para dizer que o Afif ganharia as eleições. Vamos falar desse assunto daqui a pouco, eu tenho as perguntas que estão aqui na colocação. E na próxima quinta-feira, dia 9, ao vivo aqui no programa, o Frei Ugolino de Santa Catarina. Ele domina o poder da cura pelas mãos e garante que qualquer um pode fazer isso, inclusive curando as próprias doenças. Quer ver se ele acaba de consertar a costela do Adão aqui. Ô, Johnny, alguma pergunta para a dona Neila? Olha, eu tenho uma pergunta formulada pelo Augusto César Vanucci, né? Conhecido diretor de televisão. Antes gostaria de salientar que ele tece muitos elogios à senhora, diz que acompanha sempre as suas previsões. E a pergunta que ele tem é a seguinte: Dona Neila, como o Brasil se tornará o coração do mundo, pátria do Evangelho, conforme expressa Humberto Campos, através de psicografias de Chico Xavier, se somos o país vice-campeão de abortos, vice-campeão de mortalidade infantil e somos campeões em injustiça social? Para um país que se diz cristão, como mudar tudo isso se o terceiro milênio já bate às nossas portas? Vanucci, eu gosto muito de você, gosto muito da Ingrid e amo demais o Chico Xavier como grande espiritualista. Eu digo a você, o terceiro milênio se aproxima assim. Nós, espiritualistas, como você, Chico Xavier, e toda a equipe do espiritualismo, da evangelização espiritual, temos por obrigação de zelar por este Brasil. As forças estão se juntando agora, Vanucci. Nessa década de 90, nós precisamos fazer algo por este Brasil, porque aqui é o celeiro mundial.
Nós não podemos seguir cabeças vazias e destituídas de qualquer filantropia humana por ganâncias de poderios. Nós temos que lutar com garra por um Brasil melhor, por um Brasil dessas crianças que virão, por um Brasil da decência, por um Brasil da hospitalidade, por um Brasil produtivo, por um Brasil amor. E é por isso, Vanucci, que eu agradeço a essa pergunta que você me fez. E vamos avante, irmão, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Vamos lutar por um Brasil sadio, por um Brasil que será o celeiro mundial, será o centro das comunicações e das telecomunicações espaciais. Porque o Brasil, nós vamos ter os radares para captar todas as mensagens que nos vêm do alto. Eu ouço isso agora e é uma maravilha ver o que eu estou vendo, Vanucci. Não vamos temer o ontem, não vamos ser escravos do ontem, da mesquinhez humana, mas vamos ser donos do nosso amanhã, num Brasil melhor, não para mim, porque acontece que existem pessoas que acham que eu sou vendável. É uma mentira ardilosa, porque eu jamais me venderei. Aquilo que tem dentro da alma, impregnado de fazer o bem ao mundo através da nossa proteção, nós estaremos lutando através dessas forças do astral que eu estou vendo agora. Brasil avante! Brasil, não morra agora, porque nós vamos dar o ouvido do Ipiranga para salvar a nossa pátria enquanto há tempo. E é isso que eu recebo do alto, meu bom Vanucci, meu bom Chico Xavier. Deus está conosco e a força do potencial está falando comigo. Vamos salvar o Brasil, sim, Vanucci, das corrupções, das maldades, das mentes medíocres, das mentes julgadoras. O único lápis delineador a julgar o povo é aquele que está no céu, Deus. Este não falha nunca. É o juiz moldado a nos dar a sentença final e a todos aqueles que prejulgam os seus semelhantes com maldade e pela corrupção da ganância de poderio. Que Deus salve, Vanucci, o nosso Brasil enquanto há tempo. E que Deus o abençoe pela pergunta que me fez. Obrigada, Jesus. Dona Neila, o que a senhora, quando a senhora estava dando... Dona Neila, quando a senhora estava dando a resposta do companheiro Augusto César Vanucci, a senhora viu alguma coisa, não sei, só teve alguma visão? O que a senhora sentiu? Eu vi, sim. Eu vi algo nesse céu maravilhoso, que se fosse descrever, não haveria pintura nenhuma que um pintor pudesse fazer. Um quadro lindo no espaço. E foi depois de ter visto essa imagem maravilhosa e o círculo que eu vi, que comecei a falar por um povo. E a emoção foi grande, porque o quadro foi maravilhoso e não se descreve um quadro que é feito pelo maior pintor, que é Deus. Eu recebi um convite para participar de uma cerimônia no Rio de Janeiro, 100 anos da existência da maçonaria no Brasil. Não vou poder comparecer pessoalmente, fisicamente, mas tem aqui uma pergunta do José Domingos Ferreira Neto, que é o grão-mestre da maçonaria do Rio de Janeiro. A maçonaria é uma instituição que tem um compromisso com a democracia. Ela é contrária a todo tipo de regime extremo, seja de direita ou de esquerda. Nós sabemos que a instabilidade econômica, criada pela inflação alta e ameaça da hiperinflação, podem conduzir o país a uma convulsão social com riscos para a democracia. Em quanto tempo, pergunta a dona Neila, o próximo presidente conseguirá reduzir a inflação a níveis aceitáveis? Eu quero deixar bem claro ao povo brasileiro que a maçonaria não é o que pensam e ela tem uma finalidade muito boa de poder ajudar a construir uma sociedade demonstrando a sua fraternização e, acima de tudo, os seus anseios para uma abertura para o terceiro milênio. Quanto à pergunta que o senhor faz, as coisas vão começar a mudar, e a mudar muito. E, se Deus nos permitir, nós teremos no Brasil um homem eficiente, bom
acima de tudo, que nos traga chances de proliferar aquilo que nós temos no nosso país para dar uma abertura a tudo aquilo que nós precisamos, sendo compreendido e, acima de tudo, de trazer a paz que todos nós, brasileiros, necessitamos e que você, como grão-mestre da maçonaria, também poderá colaborar na entrada do terceiro milênio, para chegarmos à conclusão de que, com a justiça, com o humanismo, com a compreensão, com a confraternização, nós poderemos construir um mundo que todo mundo, que o mundo lá fora vai precisar. A jornalista Paula Dipp trabalhou muito tempo na Inglaterra e agora está aqui em São Paulo, na TV Gazeta, fazendo um programa de grande sucesso. Jornalista, apresentadora de TV, e ela faz a seguinte pergunta à dona Neila Alckmin. Dona Neila, qual a margem de erros de suas previsões? Como é que a senhora se sente quando uma previsão sua dá errado? Paula Dipp, minhas premonições estão escritas nos jornais, estão escritas nas revistas, nas televisões. Se falhar desta vez, não estou falhando por mim. Porque aquilo que eu disse, eu continuo afirmando, Guilherme Afif Domingos será o eleito pelo astral superior, de acordo com as predeterminações do Juscelino Kubitschek. Estou deixando bem claro, de acordo com as predeterminações de Juscelino Kubitschek, que indicou Guilherme Afif Domingos como seu sucessor. Não fui Neila, foi eu, Neila, quem o indicou. Foi o JK, que eu recebo milhões de mensagens deste homem. E não é nesta agora que milhões de jornalistas estão criticando, porque eu disse do Guilherme Afif. Por que não criticaram quando eu disse de outros presidentes que entrariam e outros que não entrariam? Quando eu disse que Tancredo Neves seria eleito, mas não tomaria posse, porque apareceria o quinto candidato não presidenciável, que ele seria o sucessor do Sarney. E aproveitando a oportunidade, eu digo, o sucessor do Tancredo foi o Sarney. Ele não foi eleito, ele foi o que sucedeu o Tancredo Neves, que era o presidente da República. Então é por isso que eu digo, as coisas vão acontecerem naturalmente e se acontecer dos problemas em urnas e nos manipuladores dos computadores, eu não tenho culpa, porque eu sei que ele foi eleito. Dona Neila, agora tem uma pergunta aqui do telespectador, Gildo Mendonça, do Rio Grande do Sul. Ele pergunta por que a senhora cobra suas consultas, já que no Novo Testamento está escrito: o que de graça recebes, de graça deves dar, segundo Mateus. Ô Gildo Mendonça, a Bíblia é muito clara. Às vezes as pessoas leem e não interpretam bem o bom sentido. Cristo disse, quando havia as fazendas e que os trabalhadores estavam trabalhando, e mesmo os outros, eles dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu já respondi uma pergunta na TV Bandeirante mesmo. Você trabalha de graça, meu bom amigo? Você estaria esperando por alguém para te tratar? Não. Então, no meu caso, eu era para cobrar muito caro, sim. Porque o meu valor, meu preço, é um preço muito alto. Pela minha capacidade, pela minha idoneidade e pelo meu valor intelectual. O meu preço deveria ser muito alto. No entanto, eu não faço isso. Eu faço apenas para poder mostrar ao povo que todo trabalho tem o seu valor. Embora eu não valorizando o meu trabalho, eu faço aquilo para demonstrar ao ser humano que ninguém é relógio para trabalhar de graça. Então, vocês vejam bem, eu abandonei a minha fazenda. Eu poderia estar, aproveitando a oportunidade, tirando todo o ouro dessas áreas que eu encontrei, para trazer à tona a maior riqueza do mundo, se eu fosse gananciosa.
Eu acho ouro a qualquer parte do Brasil, em qualquer hora. De acordo com o DNPM, eu posso registrar as áreas em meu nome, como você pode e outros podem. No entanto, eu não fiz isto com a intenção de ser bilhardária, porque eu não vou levar nada para outro mundo. E bobo, idiota quem diz assim, ela é rica por isso ou por aquilo, quer ser vendida. Eu não me vendo não, porque se eu fosse me vender, eu ia vender muito caro. Mas ia me vender numa única coisa, na minha fé em Deus. Aqui tem uma pergunta do Francisco Nilmar Barbuda, cidade americana, São Paulo. Pergunta a dona Neila o seguinte. Nós, apesar de termos muita simpatia pela senhora, principalmente com militantes do PL de Afif Domingos, não podemos deixar de lhe fazer uma pergunta desagradável. Em nossa região, o que é mais dito pela oposição é que a senhora teria sido comprada pelo candidato da Gatíssima da Noite. Quer saber se vai ter? Vai ter, da semana passada, bonita, que apareceu aqui, e vai ter a Gatíssima da Capa, a Gatíssima da Noite de hoje, no próximo bloco. Dona Neila Alckmin, considerada a maior vidente do país, respondendo as perguntas dos telespectadores. Mas antes do intervalo foi feita uma pergunta do Francisco Nilmar Barbudo, de Americana, São Paulo. Eles dizem a Dona Neila o seguinte, este aqui é o último bloco deste segmento. Nós, apesar de termos muita simpatia pela senhora, principalmente como militante do PL de Afif Domingos, não podemos deixar de lhe fazer uma pergunta desagradável. Em nossa região, o que é mais dito pela oposição é que a senhora teria sido comprada pelo Dr. Afif com a finalidade de promover e angariar votos para ele. O que a senhora tem a dizer sobre este assunto? Francisco Nilmar, obrigada pela pergunta que você me fez. Essa pergunta merece uma resposta a todos aqueles que julgam os outros por si. Eu não me vendo. Dr. Afif não tem dinheiro para me comprar, porque a campanha dele é uma campanha pobre. O povo brasileiro, os anônimos, os homens de corações puros que estão trabalhando por este homem de graça, como eu estou. Eu prognostiquei, sim, a vitória do Dr. Afif através do JK. Eu estou trabalhando agora, porque antes eu era vidente e sou vidente, mas agora eu sou uma nacionalista que tenho que lutar por este Brasil, lutar pelo povo brasileiro. E digo ao povo, eu não preciso de dinheiro de políticos porque eu não quero ficar presa a político nenhum. E o Dr. Guilherme nunca na vida dele se ofereceu nada, nada. É um homem puro que não oferece nada a ninguém, é uma campanha que está sendo limpa, sem dinheiro. Portanto, eu digo, meu filho, está aí a realidade. Eu não me vendo. Acontece que ninguém me compra. Dr. Afif nunca disse alguma coisa a respeito de dinheiro. É um homem que depois que eu tive a premonição, que veio à minha casa, eu o prezo como amigo. E para amigos não se vende. E para amigos, nós temos tudo, que é o coração, o trabalho, amor à pátria, o trabalho, o amor às pessoas brasileiras que precisam e a todos os jornalistas que precisam ter a dignidade de um valor maior nos seus salários. Porque se dizem que eu estou sendo vendida, eu não me vendo. Eu tenho uma situação muito boa que meu avô me deixou, que estão as terras que vocês vão ver, que já foram gravadas, para vocês verem que com tanta terra que eu tenho, eu nunca fui pretensiosa. E com tanto ouro que eu tenho nas minhas mãos, eu não precisava ser vendida. Porque com isso aqui, eu compraria todos em questões desses que estão pensando que eu sou vendida. Portanto, eu digo, não preciso ser vendida. A doutora Afif nunca me propôs nada disso. E eu digo mais, nunca na vida eu trabalhei para o Brasil cobrando alguma coisa, que está o ministro César Caos, que sabe que toda a riqueza do Brasil quem achou fui eu. O jornalista Fernando Mitter vai estar no debate, no encontro dos presidenciáveis da Bandeirantes, no próximo domingo. Fernando Mitter, diretor de jornalismo da TV Bandeirantes, pergunta a Neila Alckmin. A senhora previu que o candidato eleito à presidência seria um jovem de cabelos quase grisalhos. Será que não houve nenhuma falha sua ao interpretar tal visão? Não poderia ser, por exemplo, um jovem de cabelos claros, quase loiros? Fernando, eu não posso me confundir no astral. A fisionomia que o JK me mostrou encaixou perfeitamente, inclusive quando eu dei uma entrevista, que eu agradeço a Bandeirante, na época que o Vanucci trabalhava lá, que ele mandou me fazer justamente um expor daquilo que eu via. Eu fiz uma gravação muito longa com o Gasparetto, que é um menino que eu prezo muito, como prezo muito o Vanucci. Eu não posso me confundir, porque desde aquela vez eu já havia visto o rapaz, o senhor meio grisalho.
Eu não passo gato por lebre. Agora, o que acontece é que a fisionomia que eu vi não é uma fisionomia inconfundível, foi uma fisionomia que ficou gravada, que o JK pedisse que ficasse gravada. E ele havia dito nessa época também que seria 3 pessoas que se unificassem, seriam uma potência imbatível. Seria o Afife Domingos, Silvio Santos e Ronaldo Caiado. Então ele predeterminou essas 3 pessoas como imbatíveis no sentido do progresso do Brasil, porque todos 3 têm uma ideologia maravilhosa na ajuda desse Brasil dar uma arrancada nessa década de 90. Então eu não posso me confundir, porque a fisionomia do Silvio é diferente, do Ronaldo é diferente e do Dr. Afife é diferente. Quando o JK me mostrou, ele me mostrou a fisionomia do Dr. Afife Domingos, que quando eu o vi chegando à minha casa em meados de 88, eu tive a premonição em 85, eu me assustei. Eu digo, é o senhor mesmo. Foi daí que eu disse, por quê? Se eu tinha visto antes, eu não sou nenhuma pessoa que esqueça os fatos. A jornalista Tereza Cruvinel, do jornal Globo do Rio de Janeiro, pergunta. A senhora se apresenta, pergunta da jornalista Tereza Cruvinel, do jornal Globo do Rio de Janeiro. Dona Neila, a senhora se apresenta como orientadora espiritual, mas está interferindo na política ao assegurar a vitória de Afife Domingos, que é seu amigo pessoal. A senhora acha correto esta sua atitude, que extrapola a esfera espiritual num país conhecido pelo seu enorme misticismo? Tereza, não confunda misticismo com espiritualidade. Eu sou espiritualista. Eu sou católica apostólica romana. Sou brasileira, muito brasileira e nacionalista. Já recebi diversos convites para ir para o exterior. E, no entanto, eu disse, sou brasileira, vou permanecer no Brasil, na terra onde eu nasci, e que meus pais criaram, e nessa cidade que foi fundada pelo meu avô. Então, eu como brasileira, eu tenho o direito de votar, de escolher quem eu quero, e acima de tudo, de dizer uma coisa, não confunda espiritualidade com nacionalismo. Não confundam o trabalho que eu faço com a parte da votação. Eu sou brasileira, tenho o direito de escolher quem eu quero, de votar quem eu quero, trabalhar para quem eu quero. Portanto, povo brasileiro, não adianta ataques. O que vem de baixo não me atinge. Essas pedradas se transformam em estrelas diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para fazer um bem à nação. Não é para poder ter poderios, porque eu tive convites de diversos presidentes para assumir cargos. Eu agradeci. Fui dona de 5 cartórios que eu passei para meus filhos de cargos vitalícios. E, no entanto, minha filha, eu estou aqui com a consciência tranquila, com as minhas mãos tão limpas, para ajudar o povo brasileiro, sem ataques a ninguém, que eu acho que cada um tem o direito de se candidatar, de lutar pela sua candidatura com honestidade, com integridade, não é com brigas, não é com essa parte de ataques, de derrocadas, de pauladas, não. O Brasil sempre foi civilizado, de repente o Brasil entrou numa denigrição total, Tereza. E se nós, que somos espiritualistas, se nós não lutarmos por esse Brasil agora, o que virá para você no 3º milênio? Com a situação que nós estamos, uma situação denigridora, que as pessoas não estão tendo condições de ter casas, alimentos, de ter sua vida sadia, como era no tempo do JK, se eu não fizesse isso, de tomar uma posição impulsionada pelo astral superior, o que seria do nosso Brasil? Eu pergunto, e o que seria dessas crianças, desses jovens, dessa velhice desamparada pelas aposentadorias, que mal dá para se comprar um pão? Vamos ser mais humanos, vamos lutar por todos. Eu nunca peguei um individualismo de luta. Se eu fosse gananciosa e ambiciosa, eu seria bilhardária com todo o ouro que eu acho neste Brasil, gente. Com todo o petróleo que eu acho no Brasil. Eu nunca levei royalty, nunca levei nenhuma comissão. Eu poderia ter feito, que é um trabalho digno, é um trabalho honesto. E quem trabalha merece ser pago. Mas eu fiz isso graciosamente, com amor à nossa pátria, com amor à nossa terra. Portanto, Tereza, essa pergunta sua veio a calhar. Não tem nada a ver espiritualidade com a votação. Se fosse assim, eu não tinha necessidade de votar. Eu não tinha necessidade de ir às urnas.
Então eu estaria isenta de ficar dentro da minha casa. Eu não lancei, o povo me lançou nessa campanha, porque eu estava dentro de um consultório, e quando eu disse que Guilherme Afife Domingos havia sido indicado pelo Astral Superior, eu disse com firmeza, filha. Eu não disse titubeando. Eu gosto muito do Silvio Santos, gosto muito do Ronaldo Caiado. Eu acho que são homens de bem. Eu disse para Ronaldo, dentro da minha casa, que eu sou amiga da família de Ronaldo. Ronaldo, trabalhe. Você não é aquilo que eles julgam. Mas você tem que demonstrar sua capacidade para o futuro. É isso que se precisa. Então, eu disse a ele, você não será eleito. Mas eu quero que você continue trabalhando, porque a época para você é 95, meu querido amigo. Eu quero você no Ministério da Agricultura de acordo com o que o JK pediu. Mas continue trabalhando, porque você é um menino inteligente, um menino íntegro. Você não precisa de nada. Você está abandonando seus clientes, abandonando a sua fazenda em prol do Brasil, porque você é um ideologista, idealista, como eu sou idealista, como todos nós somos idealistas, como o Silvio é idealista, como o Dr. Afife é um grande idealista. Nós estamos unificados numa mesma ideologia, salvar o Brasil, salvar o povo brasileiro, gente. E por que esses ataques? Vocês acham que isso aí vai me denegrir? Ou vai achar que eu vou deixar de atender os meus clientes de 39 anos? Nunca, por dinheiro algum, abandonaria meus clientes que precisam da minha orientação, que precisam uma abertura para um caminhar seguro. Isto é importante, porque o meu trabalho dentro de 4 paredes é muito mais importante do que se eu pegasse qualquer ministério. Eu não preciso de ministérios, eu não preciso de cargos públicos, eu não preciso de nada, porque eu passo, fica tudo aí para todo mundo aproveitar. Mas eu quero uma vida digna para você, minha querida, para todos os jornalistas e para todas as pessoas que possam ter uma dignidade de um lar tranquilo, de ter um futuro promissor, de ter a sua vida com paz para o futuro, uma velhice digna do seu trabalho. Continue trabalhando, Tereza. Eu gosto daqueles que me perguntam honestamente. E obrigada por essa pergunta. Eu somente quero dizer uma coisa. Eu não fui às ruas para poder lançar candidatos nenhum, desde com 39 anos. Agora não fui. Fui uma única vez, em 1953, dia 3 de março, quando eu disse, JK, o senhor será o presidente da República, mas eu quero um favor, não para mim, para o povo brasileiro. Construa no Planalto Goiano a nova capital. E a nova capital está lá, minha querida. Eu disse também, em 55, quando eu saí às ruas, sim, dentro de minha casa, eu saio às ruas, porque todo mundo me conhece, que ele seria o presidente e traria o evento do Brasil. E o evento do Brasil trouxe. Depois de 35 anos, eu indico uma outra pessoa, como tenho indicado não só para o Brasil, como lá para fora. Apenas desta vez tentaram me atacar. Se vocês perguntam se eu sou vendida, eu pergunto, e vocês foram vendidos para me atacar? Não acredito. Eu não julgo ninguém. Eu somente digo, confie naquilo que eu falo, porque eu não preciso de dinheiro de políticos. E Dr. Afife nunca foi um homem de falar, eu compro eleitores. Ele está trabalhando com o coração, está trabalhando com a mente, está trabalhando com a razão e, acima de tudo, trabalhando com amor por você, por todos esses brasileiros e para toda criança, para toda velhice. E, aproveitando a oportunidade, obrigado, anônimos, que trabalham numa colmeia em prol Brasil. Que Deus os abençoe. Sargentelli tem uma pergunta enviada por Anselmo Góes, editor do Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. O Anselmo pergunta a você, Neila. Neila, se o Afife não for presidente do Brasil, você, Neila, desiste da profissão ou continua? Anselmo, a minha profissão é inata. Errar é humano. Mas eu digo para você, eu erro divinamente. Porque eu tenho Deus dentro de mim. E se errar nesta, continuarei na minha profissão, porque muitos deputados, muitos senadores, muitos presidentes, muitos governadores, eu nunca errei. Se errar nesta, não há problema.
foi uma falha. Falhar é humano, eu não sou divina. E digo mais, a minha profissão ninguém me tira. Ninguém. Por mais críticas que os jornais façam, isso serve de confete para mim, serve de estrelas diante de Deus. É uma promoção que vocês estão me fazendo, porque os meus clientes jamais me deixarão, porque são eles que vão precisar de mim. Compreender? Então eu não vou deixar a minha profissão. Eu amo a minha profissão, embora com muito sacrifício. Uma mulher que tem condições, que podia viver viajando para a Europa, buscando lá em Funchal e na Ilha da Madeira a minha herança, eu não fui buscar. Deixei lá para quem quisesse usufruir. E, no entanto, meu filho, vivo dentro de 4 paredes, sem ver o sol, porque lá não bate muito sol, e sem ter o contato com a minha linda natureza que eu amo, em prol de todos vocês que necessitam de uma palavra amiga, de um conforto. Quero dizer, eu não só oriento na parte de espiritualidade, eu oriento também na administração, no direito, na engenharia, na medicina, em tudo aquilo que vocês queiram que eu oriente. Mas este dom não é meu, é um dom que eu recebi de Deus e vou continuar até o final. Bem, o Ney Bianchi está me fazendo sinal, eu vou indo até lá. A telespectadora Lourdes Figueiredo, de São Paulo, quer saber se a senhora, dona Neila, previu em algum momento a entrada do empresário Silvio Santos na disputa da presidência da República. E como a senhora vê o desempenho eleitoral dele, já que Silvio detém 34% das intenções de voto. Você queria falar uma coisa, Ney, querido? Eu previ 3 pessoas entrando como candidatos a presidenciáveis. Eu previ, Lourdes, doutora Fife Domingos, que eu não conhecia, o Silvio Santos, que eu conheço desde que ele era camelô no Rio, e é um grande homem para mim também, e o Ronaldo Caiado, que é um amor de menino, que eu quero muito bem. Esses 3 nomes, você pode procurar no indicador rural, na manchete que aqui está, pelo seu Ney Bianchi, a mensagem, que esses 3 uníssonos faria do Brasil a maior nação do mundo. Então eu disse que com a união dos 3, o Brasil seria a grande potência. Porque o Silvio Santos é um homem inteligente, administrador, compreensivo. Ronaldo Caiado é um grande menino, um lutador pela lavoura. E o Silvio Santos, um grande comunicador, é um homem que luta pela parte da saúde. E o doutor Guilherme Afife, o grande homem também, indicado pelo Astral Superior para ser o futuro presidente do Brasil. Agora, eu digo a vocês, vamos orar pelo Brasil e para que nós tenhamos homens bastante conscientes no nosso trabalho, porque eu não erro ao indicar as pessoas na qualidade, porque para mim, quantidade qualquer pessoa faz, mas qualidade, querida, nasce dentro daqui. Não é nos pergaminhos que estão impressos a nobreza do homem, o caráter do homem, mas sim dentro de cada um. E que Deus os abençoe e abençoe também por você me dar essa grande chance de falar ao povo brasileiro. A dona Neila é muito modesta. Foi-lhe feita uma pergunta objetiva e ela não respondeu assim. A senhora previu ou não previu que o Silvio Santos ia entrar? Ela mostrou uma revista e não disse nada. Então eu quero ir aqui com o Ney Bianchi e abrir a revista. Ney, você pode usar aquela câmera lá, direitinho. A dona Neila realmente é fogo. Ela se antecipou o que eu ia mostrar ao Ney Gonçalves Dias aqui, realmente essa edição especial da Manchete, número 1916, de 7 de janeiro de 1989. Certo trecho da nossa entrevista, quando eu perguntei à dona Neila se o doutor Afife Domingos não era um nome muito fraco, uma legenda muito fraca, ela pegou e disse, olha, legenda não vai vencer a eleição desta vez, vai vencer um nome. Eu fui mais adiante e disse, mas ele não tem respaldo político, não tem apoio. Então ela disse exatamente isso que está escrito aqui, né? Além de JK, nos momentos decisivos, ele receberá 2 apoios fortíssimos. O do líder ruralista Caiado de Castro e o do empresário Silvio Santos, que abrirão mão das suas candidaturas. Poucas forças no Brasil terão condições de derrotar esta trindade. Está aqui. Quer dizer, em janeiro, dia 7 de janeiro de 89, a revista Manchete, que está aqui,
publica que ela diz aqui, e do empresário Silvio Santos, que abrirão mão de suas candidaturas, etc, etc. O nosso tempo já está se esgotando, mas nós vamos tentar responder mais algumas perguntas enviadas por jornalistas, personalidades e telespectadores. Dona Neila, a senhora previu a vitória de Afif Domingos e também mudanças no dia 28 de outubro. Essas mudanças não ocorreram e a Afif continua caindo nas pesquisas. Como é que a senhora explica isso? Com exceção da mudança do Silvio Santos, que a senhora previu aqui cuja previsão é aqui de janeiro, aqui, essa matéria aqui. Os magos do terceiro milênio, previsões para 89, Neila Alquimim, o Brasil vai nadar em petróleo, texto de Ney Bianchi, fotos de Sérgio de Souza. Então, dona Neila, essa pergunta que eu fiz para a senhora é do José Carlos Barduil, meu amigo editor de política da revista Isto É. A senhora previu a vitória de Afif e também mudanças no dia 28. Essas mudanças não ocorreram e a Afif continua caindo nas pesquisas. Como é que a senhora explica isso? José Carlos, o Afif não continua caindo. Meu filho, você esteve em minha casa, conhece bem a minha integridade de trabalho. Você sabe muito bem, ficou um pouco impressionado quando eu relatei alguma coisa de sua vida. Eu disse que o doutor Afif estaria bem. Ele estava muito bem na pesquisa. Quando o doutor Afif era aquela sementinha pequena, que estava apenas germinando, ninguém tacou pedrada. A semente, quando está germinando, ninguém taca pedradas. Só começa a tacar pedradas depois que a árvore cresce, se torna frondosa e dá bons frutos. Quando todo mundo viu que ele estava no primeiro lugar, julgaram para baixo. Isso aí é coisa de jornal, meu filho. E, acima de tudo, você pode ter certeza absoluta de um fato. Que o doutor Afif estava no alto. E está no alto. Apenas o Gallup ou mesmo os jornais estão jogando ele lá embaixo por um preconceito total, por uma prevenção que não chega à conclusão daquilo que o povo quer saber. Porque, digo, o povo brasileiro, ele não está caindo como estão mentindo por aí. Porque haja visto da mentira que pregaram na Folha da Tarde, dizendo uma coisa quando não foi aquilo. O que acontece é que as pessoas mentem. Antigamente não tinha televisão, antigamente não tinha, nós tínhamos dificuldade de imprensa e todo mundo trabalhava por aqueles que queriam, que interessavam, sem esses chicotes todos que andam por aí. Eu continuo afirmando ao povo brasileiro, doutor Afif continua subindo, ele está subindo, porque não é possível que com tanta gente, com 82 milhões de habitantes, de pessoas que votam, 3.000 pessoas vai dar o Gallup, ou então vai dar uma pesquisa? Que isso? Haja visto o caso da Irondina em São Paulo, que não tinha nada, e no entanto ela não está lá. Haja visto lá no Rio de Janeiro, que a Sandra estava longe, numa disparada. No entanto, quem foi ganhar? Se for assim, meu filho, o que seria do Brasil? Essas mentiradas todas que estão por aí, eu não acredito. Ele está bem elevado, quero deixar bem claro ao povo brasileiro, ele está com uma votação muito boa, apenas teve uma pequenina queda por bobeira, porque acontece que perseguiram por, vamos assim dizer, boicotes de camarins, que entraram, em vez de uma campanha limpa, sadia, discutir planos para o Brasil, começaram numa briga tola, e ele estava febril naquele dia com 40 graus. Mas ele foi provar ali ao povo brasileiro que ele teria que cumprir uma missão de estar ali e não faltar na parte do debate. Agora, aquele homem estava doente. Vamos ser um pouco humanos. Ele foi pego de surpresa porque ele foi para discutir planos do Brasil e não foi para ser chicoteado do jeito que foi. Minha gente, sejam bons políticos. O Brasil tem necessidade de bons políticos. O Brasil tem necessidade de alguém que faça alguma coisa pró-nação. Não é com essas brigas tolas por ganância de poderios. Vamos lutar com amor. Olha, José Carlos, eu agradeço a sua pergunta, porque, meu filho, essas pesquisas para mim não levam a nada, porque eu, como vidente, eu sei o lugar que o doutor Afif está, e digo a ele, como digo aos outros, cada um tem que lutar pelo melhor e por aquilo que lutou em prol de uma causa, que é o Brasil. Quanto às mudanças do dia 28, você está enganado, eu não disse a data 28, porque neste caderno, onde está todinho lotado, está tudo aqui, eu disse que de abril de 85, JK me disse, o Brasil passará por fases muito duras de 85 a 89,
nos novos pacotes constituintes, reforma agrária, tudo sem base, sem estrutura nesses 5 anos, a partir de abril de 85. Isso foi dado em janeiro de 85. Tancredo não havia ainda tomado posse. Daí ele vem falando tudo o que aconteceria na nossa pátria. Então ele disse que até 28 de outubro de 1989, ouça bem meu português, talvez eu não seja poliglota, eu não seja bibliômana, e para poder dizer, eu criticar, que às vezes você diz que eu posso falar errado, o errar é humano, eu não sou literata, eu sou apenas uma pessoa muito simples do interior, que talvez nem seja alfabetizada por muitos, mas eu quero deixar bem claro, eu disse até 28 muitas reviravoltas. Você veja bem o caso do Aureliano. Veja bem muitos deputados que aderiram ao Dr. Afif e a outras áreas. Vejam bem as mudanças que vieram. Vejam bem a entrada do Silvio Santos. Vejam bem a nave espacial que foi lançada no dia 28. Então não houve mudança, meu filho. Vamos observar um pouco os fatos. Eu apreciei você como um homem inteligente, íntegro, mas essa pergunta foi muito boa para esclarecer muitas dúvidas para o povo brasileiro. Então as mudanças vieram sim, e estão vindo. E digo mais, até dia 14 muita coisa acontecerá nesse Brasil, como acontecerá no mundo lá fora. Ouçam bem, até dia 14, não é a data 14 não, nesse período, de 31 a 14, muita coisa vai surgir, muita coisa vai trazer à tona, e problemas seríssimos virão no Brasil, no mundo lá fora. Por isso eu digo a vocês, aprendam a me entender que muitas vezes nós falamos uma coisa, somos interpretadas de outra maneira. O Brasil vai mudar e as mudanças serão radicais. E as violências, parem com as violências. Nada de querer ganhar o poder com pauladas. Isso aí não é querer ser brasileiro, é querer poder à força. Ninguém toma aquilo que é do brasileiro no sentido de poderios, porque a nação é de todo brasileiro e não é de um, ou de dois, ou de três, que queiram trauletar as pessoas com pancadas e, acima de tudo, com ardis, com mentiras. Dona Neila, com a entrada do senhor Silvio Santos, que a senhora fez a previsão, na disputa pela presidência, e com Marcondes Gadeira com o seu vice, como é que fica a situação da eleição? Muda tudo, Dona Neila? O quadro político vai ficar muito bom, Ney. Porque tudo aquilo que eu havia dito na manchete veio à tona. Eu disse a Fife Domingos, Silvio Santos e Ronaldo Caiado. Veio confirmar a minha premonição, que os três entraram na parte da disputa. E todos os três, para mim, são bons, mas a Fife Domingos havia sido indicado e está sendo indicado ainda pelo Astral Superior como presidente da República. E o Silvio Santos, um grande administrador, que eu aprecio muito, um homem inteligentíssimo, e acima de tudo, pela sua franqueza, honestidade, integridade, ele vai colaborar muito com este Brasil, eu tenho certeza disso, e o Ronaldo Caiado também. Junto o tríduo, a Fife Domingos, Silvio Santos, Ronaldo Caiado, esse Brasil vai para frente. Dona Neila, o Alcino Diniz, que é o diretor-geral do programa, está falando aqui no meu ouvido, atraqueando aqui, dizendo o seguinte: Ney, diz para Dona Neila o seguinte: os três não poderão ser presidentes. Ou os três não poderão ser presidentes. Será apenas um. Então pergunta a senhora, o Alcino falando aqui, olhando bem para a Câmara, Dona Neila, agora, quem será realmente o presidente do Brasil eleito no próximo dia 15 de novembro? O presidente do Brasil será o Dr. Guilherme Afif Domingos, de acordo com o Astral Superior. Estou deixando bem claro, de acordo com o Astral Superior, foi determinado que Guilherme Afif Domingos seria o presidente da República. Isso de acordo com o Astral. Bem, o nosso tempo realmente está esgotado. Tem aqui mais algumas perguntas que ainda temos que fazer a Dona Neila, de telespectadores. O Alcino Diniz, diretor-geral do programa, vai decidir isso no próximo programa. A gente consegue fazer um bloco de 10 ou 12 minutos para responder essas perguntas. E que seria na próxima quinta-feira, dia 9, nós vamos ter também o Frei Ugolino, que vai ensinar aqui como é que se cura, inclusive cura de diabetes, impondo as mãos, como é que ele cura e como é que ele ensina as pessoas a curarem. Tratamento de plantas, e aqui, vai ser aqui no programa ao vivo, aqui direitinho. Eu quero agradecer a Dona Neila Alckmin pela sua participação e queria que a Dona Neila Alckmin, muito obrigado pela sua atenção, pela coragem que só teve de comparecer aqui,
E, por favor, a sua mensagem final àqueles que nos acompanharam nessa reportagem, que são os telespectadores de todo o país. Finalizando essa mini entrevista, quero agradecer e pedir a Deus pelo meu grande amigo Ney Gonçalves Dias, que se cuide. Ah, minha vida, você tem muito valor e, acima de tudo, tem uma grande meta neste Brasil através da sua comunicação. E a toda a equipe da Bandeirantes, a todo este povo, a essas pessoas que são juradas e a todo o povo brasileiro, que Deus os ilumine para que possa trabalhar pro Brasil com amor, sem lutas, sem greves, sem ódio. O ódio gera violência e a violência aniquila com as pessoas. Que Deus salve o nosso Brasil nesta virada de 90. É isso que eu tenho que dizer a todo o nosso povo brasileiro, a toda essa gente. E zelem pelas crianças, pela juventude, pelos velhos, zelem pelo Brasil com amor e, acima de tudo, lembrando que esta pátria é a pátria de vocês, é minha pátria e pátria de todos aqueles que nos vêm confraternizar no futuro, antes que aconteça o pior no mundo lá fora. Muito obrigado, Ana Neila Alquim, pela sua coragem.